a escalação que o Rogério Ceni pode montar para esse time contra o Mirassol. Aí a gente sabe, você sabe, o Rogério Ceni também sabe. É um jogo que não dá para vacilar, né? O Bahia vai enfrentar diversos adversários aí dificílimos. Muito difíceis. E aí o Rogério Ceni sabe que não pode vacilar, tá? Então é vencer, colocar o que tem de melhor nesse elenco aí, pra triunfar. Essa escalação aí é de total vozes da minha cabeça, tá? Observando o que o Rogério Ceni falou em coletiva, falou nos bastidores, o que o Eric Pulga ontem apareceu no vídeo do Bahia convocando a torcida e dizendo que estaria no jogo. Perfeito. Tá? Então... Ele e o Canu, eu acho, não foi? Sim, ele e o David Duarte. David Duarte, porque foi um dos destaques do jogo, né? Mas o David Duarte não falou, estarei no jogo. Sim. Sabe? O que acontece aqui, ó. Bahia contra Mirassol. É um time frágil, é um time que tem uma grande chance de estar ali lutando contra o rebaixamento nessa temporada. O Bahia ainda não venceu no campeonato. E o Rogério Ceni falou, vencemos aqui, mas a gente tem que dar uma resposta também dentro de casa no Brasileirão. Tem que começar a vencer no Brasileirão. Ele falou isso para os jogadores. E eu não acredito que ele entraria com o time que ele entrou contra o Santos, dentro de casa, tá? Por quê? Ele colocou para descansar Caio Alexandre no último jogo da Libertadores, entrou só no segundo tempo. O Eric jogou 2 seguidas, eu acho que ele vai de Jean Lucas. O Everton Ribeiro estava suspenso no jogo passado, vai voltar ao time titular. O Cauli ele não vai colocar em campo, eu acredito, vai voltar o Ademir. Eu tenho, sinceramente, uma dúvida do Lúcio. Ele elogiou o jogo do Lúcio, mas eu não gostei do jogo do Lúcio há algum tempo. E o torcedor também tá pegando no pé. Tá. Pode ser que ele use o William José, que também não me agradou até agora. Sim. Mas eu tô mais confiante no Lúcio por conta da moral que ele tem com o Rogério Ceni. O Eric Pulga confirmou que vai estar em campo. A zaga não tem Gabriel Xavier, então deve ir Canu e Santi Mingo. Será que ele vai botar o David Duarte mais uma vez? Vai dar essa moral pelo jogo que fez? Pode ser que aconteça. Pode ser, né? Vamos ver. Gilberto por uma ponta, já que o Santi Arias foi titular no jogo passado, Luciano Juba da outra. E Luciano Juba, pra mim, ao lado do Pulga, é o melhor jogador do Bahia na temporada, tá? Tá jogando muita bola. E esse deve ser o time do Bahia. Ronaldo, Gilberto, Canu, Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Lúcio Rodrigues e Eric Pulga. Com esse time aí dá pra ganhar do Mirassol. Tá. Eu acho, Rainan, sinceramente, que o Rogério Ceni deveria colocar o David Duarte pra premiá-lo, né, com a titularidade e para que ele receba o carinho de quem não esteve lá, né, e parabenizar, assim, né, de fato, legal, pessoalmente, né, que ele esteja exatamente na escalação ali durante, então ele receber esse carinho, esse abraço e receber uma dose de motivação, né. E quem sabe não sai um gol do David Duarte, que é um cara alto, 1,93 m de altura, também. Já fez, na temporada passada, acho que ele fez 3 gols de cabeça, se não me engano. Há algum tempo, há pouquíssimo tempo, isso aqui era um terror. A defesa do Bahia, meu Deus, se sair um, sai outro, meu Deus. Né, criticamos muito o Canu, melhorou desde o ano passado, né, o Mingo veio para ajudar, mas aí depois, quando saía um ou outro, aí veio o Gabriel Xavier, ok, mas também tá faltando gente. Era sempre algo, né, duvidosa em relação à defesa do Bahia. Então acho que o David Duarte merecia essa premiação, depois dessa grande partida, estar presente aí mais um jogo para ele ganhar titularidade, ele ganhar minutagem, ele receber o calor da torcida do Bahia. E parabéns pro Ronaldo, tá? Primeiro jogo que ele não toma gol. E foi um jogo muito importante. Que assim, é obrigação do goleiro não tomar gol. Né? Não, pelo menos tem que passar como diz, lençóis limpos, como diz lá na Inglaterra, né? Porque um jogo, pelo menos, pô. E foi um jogo super importante. Você falou sobre o Juba, né? Que não tem muito o que fazer aqui. O Juba vai ter que ser titular mesmo, jogar de lateral esquerdo. O Rogério Ceni tem feito uma variação tática para favorecer essa subida de Juba, né? Que ele é muito bom, ele tem uma qualidade, fez gol, deu passe, etc e tal. Ele acaba reduzindo um pouco, né, o Caio Alexandre, que acaba jogando o Caio Alexandre como se fosse um líbero, né? Sim. E aí ele abre um pouco as laterais, você viraria mais ou menos 3 zagueiros e você consegue ganhar um pouco liberdade entre os laterais. O Gilberto fecharia como volante, né? Isso aí o Bahia atacando, e aí o Jubinha, meu irmão, consegue fazer triangulações com o Everton Ribeiro, ou com o Cauli e com o Eric Pulga também. E todos os gols do Bahia no Brasileirão tem participação do Luciano Juba. É um cara que não dá pra tirar do time. Inclusive, a campanha já começou, tá? Luciano Juba na seleção brasileira. A torcida do Bahia já fez. Já botou a montagem do cara com a camisa da seleção. De lateral? Melhor que o Arana velho. Isso aí eu posso garantir. Pera aí, pô. Bota aí no chat, você que tá no YouTube, youtube.com/@partiu bateu. Concorda com Luciano Juba
tem espaço na seleção brasileira para os jogadores que estão jogando agora, tá? Não estou falando, que Luciano Juba é um Roberto Carlos, o Juba é um Marcelo, não. Eu estou dizendo que, na atual conjuntura da seleção brasileira, a lateral esquerda tem espaço para o Luciano Juba, tá? Vamos chamar o Neto? Everton de novo. Já que você vai falar do jogo do Bahia e Mirassol, vamos. Eu quero chamar o Neto para falar da expectativa dele. Ele é o neto de quem? Do avô dele. Mas é do SBTV, nosso convidado para o programa de hoje. E vai trazer recadinho pra gente. Acorda, menino! Buenos dias, muchachos! Galera, um abraço a todos que estão acompanhando o Partiu Bateu. Eu me chamo Neto, cubro o Bahia pelo canal SBTV. Falamos agora sobre o Esquadrão de Aço, que vai enfrentar o Mirassol nesse domingo às 4 horas da tarde, mas vem empolgado de um triunfo tão importante contra o Nacional fora de casa, lá no Gran Parque Central, pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. Muito importante, um triunfo que dá confiança, com um golaço do fantástico Eric Pulga. E amigos, o Tricolor vem embalado, vem com algumas baixas, evidentemente, não tem Iago Borduque e Gabriel Xavier lesionados, mas o Michel Araújo está em transição física. Eu não acho que ele volte contra o Mirassol no domingo, mas é uma possibilidade de nos próximos jogos ele estar à disposição do técnico Rogério Ceni, que deve promover mudanças, porque os jogadores vieram de um jogo de muito desgaste, de muita dedicação, de muito empenho tático, físico e psicológico, mas é importante, imprescindível que o Bahia faça uma gestão de elenco que possa manter a qualidade, como foi contra o Santos fora de casa, por exemplo. Claro que deu uma bobeada no começo do segundo tempo, quando estava vencendo o jogo, tomou empate à virada e conseguiu empate depois que botou a bola no chão, sem promover algumas mudanças com relação ao time que estava em campo, entraram alguns titulares de fato, mas contra o Mirassol, o Bahia com um time reserva, acho que mesmo com modificações importantes que devem acontecer em relação à parte física e técnica de rodagem de elenco, o Bahia tem que entrar em campo para vencer pela primeira vez na Série A esse ano. O Tricolor que vem do seu primeiro triunfo estrangeiro, em solo estrangeiro, na Copa Libertadores da América contra o Nacional. Já havia vencido o Inter fora de casa na competição, mas agora vira a chave com foco em vencer pela primeira vez na competição, que é a mais importante depois da Libertadores da América, que é o Brasileirão. Afinal, o Tricolor de Aço precisa vencer, já que empatou contra o Santos e contra o Corinthians, jogos que, na nossa avaliação, dava sim pro Bahia vencer. Dava para ser com os 3 pontos, mas acabaram que esses 4 pontos aí que ficaram no ar estão fazendo falta nesse comecinho. É muito importante para ficar um pouco mais confortável e dar um segmento, uma confiança maior nesse começo de Brasileirão para o Bahia, que vem muito bem em atuação e performance. Eu acho que isso é muito importante para começar e pensar grande em 2025. Grande abraço a todos vocês, privilégio de ter acompanhado de perto, o Bahia lá no Uruguai, em Montevidéu, com muitos amigos, com muitos tricolores que estiveram presentes, acompanhando esse belíssimo espetáculo que foi uma atmosfera surreal do Bahia contra o Nacional lá no Gran Parque Central, e agora voltando também para uma grande atmosfera que é a Fonte Nova, para um Brasileirão que é importante para o Bahia esse ano, quem sabe alçar voos maiores do que foram no ano passado. Grande abraço a vocês, até a próxima e bora Bahia! O Neto com um sorriso de ponta a ponta, né? Pô, bom demais é um investimento alto, a gente sabe, né? É um investimento alto pra estar em outro país, cobrindo o seu clube. E quando as coisas dão certo, pô, não tem como não ficar assim, né? Seria muito ruim se viesse pra cá de uma derrota. Não, e a fama de pé frio de Neto, Vitor Torres e Barbaço caiu por terra, né? Agora vamos dizer, só ganha quando é fora do Brasil. Quando é dentro do Brasil, não ganha. Pois é. Mas que bom, parabéns aí. Feliz com a viagem de vocês, com o triunfo que vocês trouxeram aí na bagagem. Sim, e agora a preparação para o jogo contra o Mirassol, né? Aí, ó, torcedor do Bahia, funcionários do Bahia comemorando esse triunfo fora de casa. Mas agora tem o jogo contra o Mirassol e você acredita que o Bahia ganha dessa vez, né, Alan? Com certeza, ó. No momento que a gente está vendo também aí, ó, a torcida do Bahia fazendo festa na arquibancada de Montevidéu, no estádio do Nacional do Uruguai. Olha aí. Bom demais, hein? Cara, vencer fora de casa, né? É bom demais pra quem viaja, né? O torcedor que vai. Ó, o Jean Lucas lá, ó. Aqui é Bahia, carajo. E esses caras presenciaram a história sendo feita, né? Sim. O Bahia, da mesma forma que nunca perdeu jogando na Fonte Nova pela Libertadores,
nunca tinha ganho fora do Brasil pela Libertadores. E agora conseguiu. Meu amigo, o Bahia está invicto pela Libertadores. Verdade. Você tem noção do que é isso? O Bahia não perdeu nenhum jogo fora de casa, nem dentro. Os 2 jogos que fez, né? Não, eu tô contando completo também. Entendeu? O Bahia não perdeu com o The Strongest fora e venceu dentro. Não perdeu com o Boston fora e venceu dentro. Verdade. E o Inter, em casa, não perdeu e ganhou fora. Vai estar invicto, cara. São muitos jogos aí.